Olá, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é dia 24 de julho de 2023, hoje é segunda-feira, é uma segunda-feira intensa, intensa. Como é que tá teu coração, irmão? Como é que tá teu coração aí? Cara, o meu tá difícil de lidar aí, hein? Difícil de lidar. Você não repara no meu aspecto, não. Essa noite a gente não dormiu. Foi uma noite difícil, né? Uma noite difícil. Oi, irmã Érica Reis, Deus abençoe você. Essa noite foi uma noite difícil pra mim, né? Josélio, Deus abençoe, difícil. Eu vou te dar informações aí que você... Tem gente que vai... mas eu também não tô nem aí, né? Os caras já falam que eu sou louco mesmo, que eu sou doido, eu não tô nem aí por mim, fala o que quiser, eu não quero nem saber. Eu vou te contar a história de Nárnia, eu vou te contar uma história antiga, eu vou te contar uma história do ano passado, tá vindo à tona uma história do ano passado, eu vou te contar essa história, tá? Eu vou te contar essa história, hoje você não vai ver notícia aqui, não vai, hoje só a história, tá? Vou te contar a história do ano passado aí. Vou te contar uma história de Nárnia, mas é do ano passado, tá bom? O Oliver tá abrindo a porta aqui para entrar no escritório. Do ano passado, ok? Eu vou te contar a história. Eu vou te falar sobre alguns apostolamentos. Depois eu vou te passar um vídeo. Nosso fantasma esteve no hospital ontem, Maria do Perpétuo, Deus abençoe você. Nosso fantasma foi no hospital ontem. É isso aí. Irmão, eu vou falar coisa pra você que ninguém vai falar. Ninguém. Helena, Helenita, Deus abençoe. Ninguém vai contar pra você. Ok, irmão? Ninguém. Nosso fantasma, ele permeia todos os lugares, ele vai em todos os lugares, ele rasteja pelos corredores, ele conversa com as pessoas, ele ouve atrás das paredes e traz notícia aqui. Eu vou te trazer vídeos para mostrar para você que a gente foi lá mesmo. Teve um helicóptero aí que caiu numa plantação de flor, que ninguém sabe quem estava dentro. Vou te falar também. Tem reunião de velhinhos aonde quem está tomando as rédeas é uma velhinha. Adenir, Deus abençoe. Irmão, hoje... Deixa eu orar primeiro para mim te abençoar, vamos lá. Primeiro eu vou orar, vou te abençoar. Você não liga que eu tô com a minha fuça aqui, minha cara tá meio inchadona, né? Meio inchado, eu fiz um facelift aí na minha fuça. Daí tá meio inchado assim, não tá muito legal. Fábio, Deus abençoe, obrigado. Tá? Você não repara aí. Até deixei a barba pra dar uma impressão, né? Não tá muito inchado aí, mas já vai melhorar aí. Você vê que eu tô tudo sujo de caneta, eu tô desde ontem, irmão, trabalhando sem parar. Desde ontem. Nós vamos chamar a velhinha de Débora, tá? Não vou falar velhinha, eu vou falar Débora. Ok? Uma alusão a Débora da Bíblia. Quem quer saber o que ela tá fazendo, vai ler a Bíblia. Débora. Tá? Débora e Baraque. Vai ler a Bíblia. Quer saber quem é a Débora? Entendeu? Débora. Tá? Vamos falar Débora. Ok? Presta atenção. Eu quero primeiro te mostrar uma coisa aqui. Dá uma olhada, ó. Então você já sabe que é bastante informação. Então eu tenho que correr, senão eu não vou conseguir te contar tudo. Tá? Sem enrolar. César, Deus abençoe. Sem enrolar, eu não enrolo. Você sabe, né? Que eu não enrolo. Mas se tiver fim também enrola. Mas não vou enrolar. Vamos de boa aí. Tá? Todo mundo na direção adequada aí, tá bom? Então eu quero que você preste atenção. Eu vou te dar notícias velhas, coisas que já aconteceram. Eu vou te contar por que aconteceu. Paulo Henrique, feliz aniversário. Eu vou te contar quem fez, ok? Como aconteceu, coisas que nós vimos e até hoje não entendemos. Érica Reis, Deus te abençoe. Nós vimos e até hoje a gente não entendeu por que aconteceu. Eu vou te contar hoje, tá?
Eu vou te contar hoje. Ok, irmão? Vou te falar agora. Mais ou menos 40 dias, os eventos não estão em ordem cronológica. Aqui, gente, obrigado. Deus abençoe. Tá pelando? Um dia eu trouxe meu chá pelando. Diz que não tá pelando, mas tá mais ou menos. A dúvida, né? Rosimeire, Deus te abençoe. Uau, tá pelando. Vamos junto? Mais ou menos 40 dias. Houve um evento, Ivone, na terra central de Nárnia, na terra onde tem os comandos de Nárnia, os governos de Nárnia, onde os animais que comandam moram. Lá nesse lugar, mais ou menos 40 dias, teve um evento nesse lugar. E todos os altos, os pássaros, que fica lá no topo das árvores, lá de cima. Os verdes, os azuis e brancos, Sandra. Todos estão alinhados com os gambás e com os macacos de Nárnia, sem nenhuma exceção. Ok? Sem nenhuma exceção. Todos alinhados. Você já sabe disso? Não tem dúvida, né? Vou riscando aqui. São notícias que eu quero ir te dando à medida que eu for caminhando aqui, tá? O Robin, ele estava há mais de 2 anos fazendo um trabalho apurado de investigação. O Robin, escute. O Robin montou um dossiê que se chama Dossiê Pelicano. Qualquer semelhança com o filme é só uma coincidência. Ok? 2 anos investigando tudo. O Robin, durante esse período em que esteve em Nárnia Central, ele teve acesso a informações, a lugares, fatos que não teria em outra condição ou situação. Robin, um agente extremamente preparado, ok? O Robin, cara extremamente preparado e o maior amigo do Pelicano, vocês não tenham dúvida disso aí. Certo? É preciso que você entenda isso, sem entender a direção da história. Valéria Taide, Van Liberdade, Deus abençoe vocês. Ok? Peço que vocês não coloquem nomes quando eu estiver falando sobre personagens. Não ponham nomes, não escrevam nomes aí, por favor. Tá? Vamos trabalhar em conjunto. Eu vou devagarzinho aqui para todo mundo entender. Se você tiver dúvida depois, vão lá no grupo do Telegram da Van Liberdade. O pessoal vai estar discutindo lá, falando. E aí vocês vão trocando ideia lá, tá? Por favor. Ok? Se liga aí. O Robin estava há mais de 2 anos investigando tudo, teve acesso a tudo, viajou várias vezes para Nárnia do Norte. E ele tem um dossiê que se chama Dossiê Pelicano. Paulo, obrigado. Roseli, obrigado. Dossiê Pelicano. Com todas as notícias, com todas as informações, quem fez, quem mandou fazer, quem pagou, tá, onde veio, tudo documentado. Ok? Tudo documentado. Tudo. Certo? Muita gente ligados à política, assessores, pessoas que trabalharam
pessoas que participaram por trás dos bastidores, que formularam documentos, estão se disponibilizando a falar no momento adequado. Luiz Meneghelli, Deus te abençoe. No momento adequado. Os altos pássaros, os pássaros verdes, os pássaros azuis e os pássaros brancos que estão hoje na copa das árvores, lá na copa, lá em cima, estão blindando o time dos gambás e o time dos macacos. Ana ZD, Deus te abençoe. Blindando. Já formaram um grande conluio numa sanha de poder. Lucila, Deus te abençoe. Tá? Sanha de poder. O Robin, agora eu preciso que você preste atenção. No ano passado, o Pelicano veio na Praça Central de Nárnia para dar uma mensagem a todos os narnianos ao mesmo tempo. Você deve lembrar disso. Você viu aí na sua tela narniana quando ele veio falar para todos ao mesmo tempo, ano passado, antes dele fugir para Nárnia do Norte. Naquele dia, Rosângela Jeromel, Deus te abençoe. Naquele momento, o Robin estava do lado de cá das câmeras. Escute isso, irmão, isso é uma coisa muito importante, vai fazer você entender o que aconteceu naquele dia. Vai fazer você entender o que aconteceu naquele dia. Tá? Então preste bem atenção no que eu vou te falar. Mês Veloso, Advocacia, Deus abençoe vocês aí, obrigado pelo carinho de vocês. Presta atenção. Naquele dia do pronunciamento do Pelicano, durante a transmissão pela TV de Nárnia, o Pelicano começa a fazer sinais com as mãos. Ele tinha a intenção de trancar toda a terra de Nárnia. Cristina Soares, e ele foi para fazer isso. E ele ia fazer ao vivo pela TV de Nárnia. Entendeu? Ele ia fazer ao vivo pela TV de Nárnia. Ele foi lá para fazer isso. José Luiz, um beijo para a galera do Uruguai. Deus abençoe vocês. Presta atenção. O Robin, naquele momento, recebe um sinal de fumaça. Naquele momento, do meio da floresta. E aquele sinal de fumaça, Cristina, Deus abençoe você, avisa o Robin e manda um recado para o Pelicano, dizendo que o ninho do Pelicano estava cercado pelos ratos. Que o ninho dos pelicanos estava cercado pelos ratos. E que se ele falasse o que ele foi lá para falar, que se ele fizesse o que ele foi lá para fazer, o Pelicano, os ratos invadiriam o ninho naquele exato momento. O Robin fala com ele através de sinais de milico. E ele começa a chorar, fica desesperado. E você viu essa reação. Você viu essa reação dele.
Entendeu? Você viu essa reação dele? E eles avisam que se ele tomasse aquela atitude louca, intempestiva, todo o ninho seria varrido do mapa. Ô Sandra, Deus abençoe. Cida, seu marido, Deus abençoe vocês. E não ia restar pena sobre pena, motor Fortex Aero, Deus abençoe. E que não ia restar pena sobre pena no ninho. Eu estou te contando o dia, o que foi que aconteceu, isso é verdade dos fatos. E nunca, talvez, o Pelicano quer contar isso. No momento adequado ele vai falar. Pode ter certeza. Ok? Os ratos cercaram o ninho, irmão. Cercaram o ninho. Se você fala, o ninho queima. Ok? Foi isso que aconteceu. Um grupo de ratos preparados para invadir o ninho. E não iria sobrar nenhuma só pena. Nesse momento ele muda a sua fisionomia e chora. Dizem, escute, Elis Bendazoli, dizem, escute o que eu vou te falar agora, presta atenção. Mais uma vez eu vou dizer, não escrevam nomes, por favor. Estamos falando sobre uma história inventada sobre Nárnia, uma terra que não existe com personagens que não existem. Qualquer relação com a realidade é coisa da sua cabeça. Certo? É coisa da sua cabeça que é louco. E você deve estar tomando um chá pelando. Pastor Mauro, parabéns, feliz aniversário. E você deve estar tomando um chá pelando igual o meu. E aí você fica tendo alucinação. Né? Vamos tocar nossa história aí de faz de conta? Hein? Lirana Cruz, Jaque Bocardi, Deus abençoe. Vamos tocar nossa história de faz de conta aí de Nárnia, né? Que não existe. Já sabe. Isso aqui é só para enganar vocês, que eu tô aqui só para enganar vocês. Vocês ficam dando dinheiro aí, eu fico enganando vocês. Você já sabe porque eu tô aqui, né? Então, ninguém enche nosso saco. Luz Gleide Rodrigues, Deus abençoe. Joyce Domingues, Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Existia um homem que existe, mas naquele momento ele detinha o segundo poder de Nárnia. O segundo poder de Nárnia. O Pelicano era o primeiro poder e esse homem, o Homem Melancia, era o segundo poder de Nárnia. Preste atenção que eu vou te dar agora. Eu vou pôr o chifre no boi. Tá? Eu vou pôr o chifre no boi aí, você presta atenção, que eu vou pôr o chifre no boi. Ok? Esse cara foi o cara que mobilizou os ratos. Esse cara foi o cara que mobilizou os ratos, o Homem Melancia. Ou a melancia da China. Ou melancia chinesa, eu acho que fica melhor, né? Tem melancia japonesa, que é aquela que não tem semente. E tem a melancia chinesa. Ok? Melancia chinesa é 5G, você já sabe, né? Melancia chinesa. A melancia chinesa chegou a fazer ameaças. Chegou a fazer ameaças ao Pelicano na floresta de Nárnia,
dizendo que ninguém em Nárnia estaria com o pelicano, e somente se ele saísse, Carlos Fordiani, Deus te abençoe, fosse embora e deixasse Nárnia nas mãos dele, ele poderia sobreviver ao que estava por vir. Tinha outros narnianos perto que ouviram ele falar. Entendeu? Tinha narnianos ali que ouviram ele falar. Obrigado, Adriana de Matos. Presta atenção, irmão, que a história... Alexandre, Deus te abençoe. Presta atenção, porque a história é longa e eu estou te narrando fatos de Nárnia, fatos narnianos. Isso aqui são coisas que pra frente vão estar nos livros de história de Nárnia, irmão. Tudo que eu estou te contando, a Cássia Lima. Porque isso aqui é a verdade. Verdade. Eu escutei tanta coisa, irmão, de Nárnia que eu não consegui dormir, Marcos. Galera conversando, falando, meu Deus, aqui ninguém consegue dormir, nós estamos... Tá todo mundo muito cabeluda. Aí é verdade. Tem muito mais. Tem muito mais. Você já viu aqui, a minha anotação é grande, né? Porque a conversa foi muito longa. Então eu preciso ir devagar aqui para mim não perder meu raciocínio. O Robin organizou o projeto Edificando. Deus abençoe vidas você. O Robin organizou a saída do pelicano de Nárnia para ir até Nárnia do Norte. O Robin descobriu antecipadamente que a melancia chinesa era a cabeça da traição. O Robin descobriu antes que quem tramou durante 2 anos, que quem tramava por trás durante 2 anos era o melancia chinesa. Durante 2 anos. O melancia chinesa foi plantado numa terra que faz divisa com Nárnia, ali em cima. Onde tinha um homem que tinha um nome estranho, de um instrumento que você usa para abrir a porta, que não é para você colocar aí, sabe? Você pega, põe na porta, ela abre. O nome, o cara tinha o mesmo nome. Alexandra, Deus abençoe. Góes. Roger Coelho, Deus abençoe você. Ele foi e trabalhou lá nesse lugar muitos anos. O melancia chinesa. Muitos anos ele ficou lá. E foi ele quem treinou os homens daquela nação Ele quem treinou os homens daquela nação, foi ele quem fez todo o planejamento para o desarmamento daquela nação. Ele ficou lá muitos anos. Entendeu? E ele treinou todos aqueles homens do exército dos caras. Maria Aparecida, Deus abençoe você. Para que posteriormente viesse ser instalado o regime que hoje está lá. Inclusive entre o ano 2004 e 2007, de Nárnia, do calendário narniano, ele lá em cima fez um planejamento apurado para fazer um desarmamento da população civil. Ivan Pereira, Deus te abençoe. Entendeu? E ele foi o cara que fez todo o planejamento logístico, Alexandre Fonseca Fraga, Deus te abençoe.
para que fosse colocado em prática o plano de desarmamento civil lá na Terra do Norte, para que pudessem depois efetivar aquilo que hoje existe lá. E esse plano que querem implementar em Nárnia é um copia e cola dele de lá. Igualzinho. Igualzinho. Eles começaram tirando as armas das pessoas, depois das polícias, e depois criaram uma guarda bolivariana, que é quem está lá até hoje, manda em tudo e todos, comandados pelos chefes. Luana, Deus abençoe. Entendeu? Paula Barros. Entendeu? Você é inteligente. Você é inteligente. Marli Pinheiro, Deus abençoe você. Eu quero estimular você a pensar. Eu quero estimular você a pensar. Mas veja, eu estou te falando do passado. Eu estou contando para você do passado. E disse para você, eu vou te falar do passado, do presente e do futuro. Eu estou te contando do passado, o que foi que aconteceu e por que isso aconteceu. Algum tempo atrás, em Nárnia do Norte, teve uma reunião. Lá em Nárnia do Norte. E lá em Nárnia do Norte morava um pássaro de cabelo loiro. Cláudia Santiago, Deus te abençoe. Yara Afonso, Deus te abençoe. Lá em cima morava um homem de cabelo, um pássaro de cabelo loiro, que eles chamavam de papagaio lourão. Lá em cima. E ele fez uma reunião com o Pelicano e com o Robin. E o Robin relata isso nesse dossiê, dizendo tudo que ia acontecer. Que eles iriam sim perder. Que tudo já estava planejado e preparado por um pacote de soro. Brechó André Ventura, Deus te abençoe. E o cabeça era um pacote de soro que valia muito. E por isso eles se prepararam antecipadamente. Antecipadamente. Que durante 2 anos ele articulou para derrubar o Pelicano. Estou falando do Melancia China, da China. Todas as informações que foram distribuídas para a imprensa de Nárnia contra o Pelicano era vazada por ele. Todas as informações. Todas, sem nenhuma exceção. Que eram vazadas sobre projetos, planos, foram vazadas por ele. Ok? Na sua sanha de poder, ele prometeu a toda a imprensa de Nárnia que quando viesse a comandar a floresta, restituiria toda a comida para a imprensa de Nárnia, que foi contingenciada pelo chefe Pelicano em função das circunstâncias. O chefe Pelicano mandou diminuir a ração de comida para todo mundo, a quase nada, que estava todo mundo muito gordo. E os caras estavam com muita fome. E ele então fez um acordo com esses caras e disse: olha, quando eu assumir Nárnia, eu restituo, Sara Oliveira, Deus abençoe você, tudo aquilo que o Pelicano tirou, eu vou dar. E na sua sanha de poder, ele começou a boicotar o Pelicano. Em tudo.
E ele tinha claro que o pelicano sofreria, quem sabe num voo, um acidente, e ele certamente estaria pronto, e era o queridinho de toda a imprensa de Nárnia, para assumir o seu lugar e restituir todas as coisas nos seus devidos lugares. Esse era o sonho dele. Esse era o sonho dele. O sonho dele. Mas o seu plano foi por água abaixo quando os macacos resolveram soltar o gambá. Edilane, Deus te abençoe. Resolveram abrir a gaiola e soltar o gambá. E o gambá comeu os sonhos do melancia. Eu te disse que era história antiga. Então, quando ele viu seu plano desmoronar, vendo que o gambá, apoiado pelos macacos, era imbatível, porque sabia de todo o ardil da macacada. Adriana Moura, Deus te abençoe. Ele então achou um companheiro de horta, o Chuchu. Escute, irmão, que a história não acabou. Oi, Alex. Ele achou um companheiro de horta, o Chuchu. Planejando, então, passando pastas e mais pastas de papéis narnianos para o Chuchu, mostrando o que o pelicano tinha planejado para suas futuras intenções, antecipando ações, passos, planos e tudo o que poderia prejudicar o pelicano na sua vida futura. Ele passou a lançar isso, que ele tinha acesso, trabalhando junto com o Chuchu. Já num segundo plano, um plano B, ou quem sabe até um plano C, para que futuramente, pois eles já sabiam que o gambá havia vindo para viver por um tempo determinado. Alberto Mateus, Deus abençoe. Jean Marques, Deus abençoe. Havia vindo para viver um tempo determinado, que ele tinha data de validade. Então ele vem numa ação na Hortolândia, se mistura com o Chuchu para virar um híbrido, melancia, Chuchu. O Chuchu com melancia. Miau mais, Deus abençoe. J. Oliver, Deus te abençoe. Denis Marim, Deus abençoe você também. Entendeu? Então, eles viriam a transformar lá na frente um híbrido entre o Chuchu e a melancia. Que a gente já sabe o que vai dar. Que é merda, né? A gente já sabe. Entendeu? Continuar. O Robin, vendo tudo isso, mais uma vez eu vou dizer, existe um dossiê que foi todo feito pelo Robin. Tudo isso está empapelado, que eu estou te falando. Entendeu? Tudo isso. O
O Robin então procura o velhinho da mata, da floresta, e os dois então resolvem que melhor seria para o pelicano bater asas, porque se não batesse, ele não queria bater, ele foi obrigado, certamente teria sido abatido. Certamente teria sido abatido, porque existiam aí várias procurando a palavra, tá? Eu paro assim que eu estou procurando a palavra para substituir. Conversas sobre uma abertura de caça ao pelicano. Tá? Várias. Não, Sônia, o dossiê não está apostilado. Esse não. Silvana Pena, não, esse não tá. Esse tá em outro lugar. Esse tá. Aí você, breve, você vai ver isso aí. Eu já vou te falar sobre apostilamento. Então o velhinho da floresta de Nárnia reúne-se com o Robin, com os Robinianos, e eles decidem, por uma questão de segurança, que o pelicano voasse para Nárnia do Norte. E ele foi. E lá permaneceu vivo. Agora eu não sei se você está sentado, mas se você não está, é melhor você sentar, porque senão você vai cair para trás. O que eu vou te falar. Já está sentadinho? Está sentado? Quem deu salvo-conduto para o pelicano voltar para Nárnia? O vampiro. Tá surpreso? Eu também fiquei. O vampiro. Se tem uma coisa que o vampiro odeia mais do que os seus inimigos, é o fato dos seus inimigos acabarem com a Transilvânia. E se ele deixar sem fazer nada, tudo que ele criou e estabeleceu vai para o saco. E os caras vão queimar a Transilvânia. E vão pintar a Transilvânia de vermelho. E os inimigos dos meus inimigos agora se tornam meus amigos. Você está perplexo, irmão? Eu não dormi, cara, essa noite. Eu não dormi. Eu não dormi essa noite. Imagina, você está surpreso? Está perplexo, irmão? A minha cara inchada aqui. O Drácula chama o time do pelicano e fala: ó, pode vir que eu garanto. O Drácula manda na Pensilvânia, irmão. Manda na Pensilvânia. Só que o Drácula, ele não tem popularidade. Quem tem popularidade é o pelicano. Mas o Drácula tem o poder. O Drácula tem o poder de abrir e tem o poder de fechar. Sepultura. Quem manda na sepultura é o Drácula. Quando você entra na casa do Drácula, tá cheio de caixão lá, né? Ele abre caixão, fecha caixão, abre caixão, fecha caixão. É o Drácula. Quem manda é o Drácula. Tudo. O Drácula é dono dos galos, dos morcegos e de todo animal que vive na noite narniana.
Então, irmão, vai pondo tuas barbinhas de molho aí. Vai pondo tuas barbinhas de molho aí. Porque as coisas estão tomando uma proporção que muita gente não está gostando. Entendeu? Não tem ninguém acima do Drácula. O Drácula é o topo da cadeia alimentar, irmão. O Drácula é o topo na cadeia alimentar em Nárnia. O topo. Ele é o do centro. Ele está no centro de tudo, o Drácula. Ele comanda tudo. O Robin, quando percebeu que os altos pássaros, notícia do passado, estavam sendo chantageados, o Melancia chamou todos para uma reunião. Os pássaros dos altos galhos das árvores. Escute isso aqui. Os pássaros que habitam os altos galhos das árvores foram chamados para uma reunião. E o Melancia chinesa trouxe dossiê de todo mundo. Dizem que tinha contas nas Ilhas Caimãs, que tinha coisa desviada daqui e ali, uma série de coisas. É o que dizem. E ele, dono de todas essas informações, em uma determinada reunião com todos os caras das altas árvores lá de cima, naquele momento, lança tudo aquilo diante dos seus rostos. Ok? Mais uma vez eu vou dizer, estou falando de passado. Estou te contando por quê. Eu disse que eu ia te contar por quê. Tá? Eu disse que eu ia te contar por quê. Então você tem que prestar atenção para você não perder o raciocínio. Tá? Então presta atenção, porque a história é longa. Eu já disse isso para você. O Melancia chamou todos para uma reunião e jogou tudo de todos sobre a mesa. Fausto e Diego, Deus te abençoe. Não. Glória não é amigo do Drácula. São inimigos mortais, aliás. E a frase que ele disse na reunião para os altos pássaros que habitavam nos altos galhos naquele momento decisivo da terra de Nárnia. Ana Paula, Deus abençoe. Foi a seguinte frase, escute. Você acha que nós somos desmamados com garapa, né? Mas nós não fomos, não. Nós não fomos, não. Abre aspas. Ou vocês estão conosco, ou vou meter todo mundo na cadeia junto com o Pelicano. Se é que vocês chegam lá. Entendeu? Mais uma vez eu vou dizer, isso é uma história fantasiosa que não tem nada a ver com nenhum tipo de pessoa ou realidade de qualquer lugar. Que eu estou contando aqui para enrolar vocês e tomar o seu dinheiro enquanto vocês ficam mandando aí o superchat. Enquanto nós estamos chegando aí a 63 mil pessoas na nossa live, eu vou aqui contando histórias surreais, inventando loucuras e sandices para você, que é um imbecil e está aqui me ouvindo e acreditando nas coisas que eu falo, né? Que é isso que todo mundo fala, não é? Então você já sabe. Isso aqui tudo é bobagem, né? Você já sabe isso aí. Lorota, história para você dormir, você já sabe tudo isso aí já. Né? Isso aqui tudo é papo furado, irmão. Né? E o pastor tá aqui só te enrolando para tomar teu dinheiro. Ô Morales, Deus abençoe você aí. Manília, Deus abençoe. Pra você ficar mandando teu superchat aí e tal, né? E o pastor fica te enrolando, ganhando dinheiro aqui, depois eu vou fazer um churrasco. E vocês ficam tudo de trouxa aí, Rosane, Deus te abençoe.
Você já sabe disso aí, né? Não precisa eu te falar, né? Para a próxima. E uma reunião lá em Nárnia do Norte, tava lá a Calopsita, o Pelicano, Gilberto, Deus abençoe, o Robin, lá em Nárnia do Norte, e ele avisou, Márcia Ribeiro, Deus abençoe, que eles iriam perder. Vocês vão perder, o Loirão afirmou. Maria Aparecida, Alice, Deus abençoe. O Loirão afirmou, vocês vão perder, tá tudo preparado. Mas que eles iriam voltar. Tem alguns apostilamentos que tratam desse assunto. Ele já é público, você só não tem acesso. Muitas coisas que eu estou te falando já estão apostiladas. O dossiê, não. Parte 2. A missão. As listas de brinquedos que devem ser guardados daqui a algum tempo, é a intenção deles, foram todas projetadas pelo Melancia, chinês, todas, copia e cola, do país mais ao norte, ok, Ariel? Aonde o nome do antigo chefe era um negocinho para abrir a porta. Agora eu vou te dar uma do louco. Você sabe quem é o louco que está no hospício, né? Não coloque nome, pelo amor de Deus. Você sabe quem é o louco que tentou contra o Pelicano, você já sabe, né? E que está guardado as 7 chaves num lugar para louco. Você já sabe de quem o pastor está falando, certo? Então presta atenção, quando você quer cobrar, Deus te abençoe. Quando você quer cobrar, eu vou dizer para você, você não precisa cobrar nada de ninguém, porque tudo já tem tudo já. Então eu vou te contar uma coisa aqui. Eu vou te falar quem fez, quem organizou e quem pagou. Isso aí é uma bala de prata. Isso é uma bala de prata. Ok? Isso aqui já está na mão de muita gente. Quem planejou? Dirs. Quem planejou? Eles precisavam achar alguém, não tivesse parente, família, tá? Nem parente, nem família, e que se por acaso fosse descartado, ninguém sentiria falta, certo? Vou utilizar codinomes. Daniel é o cabeça. Existem outros, mas o cabeça é ele. Certo? Cabeça, Daniel. Quem moveu todo o plano, uma mocinha de cabelo loirinho, tem um nariz pequenininho. Tá no papel já isso que eu tô te falando. No papelito já, dado. André Almeida,
te abençoe. Agora eu vou te dar um nome que você nem sonha. Vou te dar um nome que você nem sonha, de uma outra mocinha. Uma outra mocinha. Que é conhecida carinhosamente como Manu. Que é do mesmo time. Que foi responsável pelo pagamento. Manu. Olha. Ok? Então foi um menino e duas meninas. Tá? Não escreve nome, Maria. Não escreve nome aí, gente. Por favor, não escreve nome. Não põe, você não precisa colocar aí. É só você pensar aqui. E você pensa, você vai saber. Não escreve nome aí, não. Tá? Não escreve nome aí, não. O cara que tava arrotando, que sumiu, vocês lembram do cara que tava arrotando até poucas semanas, que ia fazer, que ia quebrar, que ia destruir o sistema, e de repente ele sumiu? Contei pra vocês que ele perdeu uma bonequinha da sua casa e de repente achou. E daí quando ele achou, ele ficou desesperado porque alguém só deu um recado e podia pegar a bonequinha de volta. Sabe quem o pastor tá falando? Tá sumidão aí. Esse cara do pendrive, ele tem os extratos de conta bancária do louco. Ele tem, até ele já tem os extratos das contas bancárias do louco, de quem pagou, quem mandou dinheiro. Eliana Safadi, Deus abençoe. Eu já te contei quem pensou, quem fez andar e quem pagou. Até ele já tem os extratos. E a hora que isso sair no jornal, irmão, é uma bala de prata. Você não tenha dúvida disso. Glenn, Deus abençoe. Tá? Vamos pro próximo. Tá sentado ainda? Não tá no tempo, Daniele Melo, ainda. Apesar de você achar que tá. Quem lembra do avião que pousou lá em cima? O avião da Avianca. Tem mais uma notícia para te dar dele. Quem lembra do avião? Cadê a Rê? Ô Rê, você tá aí? Escuta essa aí, que eu vou te contar. Silvia Rodrigues, Deus te abençoe. Quem lembra do avião que pousou lá em cima? O pastor contou essa história já. Recebeu uma autorização esdrúxula, estranha. Segundo eles, era para trazer alguém para o hospital que estava passando mal, uma conversa. Dizem, fantasma me contou, que ele levou dois volumes. Cláudia, obrigado. Volumes. Que esses dois volumes, o veneno rente, era mais ou menos como um colchão de solteiro, com mais ou menos a mesma estrutura, dentro de um saco lacrado, que segundo consta, haviam sido retirados, e do Wilson Miguel, Deus te abençoe, a menos de 4 horas antes
de um lugar aonde haviam sido colocados por um longo tempo. E já fazia algumas semanas que eles estavam ali. Eles foram retirados, colocados dentro dessas embalagens. Josi, Deus abençoe. Sandro, Deus abençoe. E quando esses caras pousaram, eles foram embalados e foram levados. 2 volumes. Ok? Não tenho mais informação. Não sei quem era. Não sei. Na verdade, eu não quero nem saber. Agora eu vou começar a te falar de hoje. Até agora eu estava te falando de ontem. Agora eu vou começar a falar de hoje. Ok? Vou começar a falar de hoje. 3, 4. Está passando aí de 66 mil pessoas na nossa live. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Está aqui no YouTube, temos 61.500 pessoas. Não deixe de dar o teu like, por favor. Não deixe de verificar se você já está inscrito. Muita gente está sendo, sua inscrição está sumindo, então se você não se inscreveu, se inscreva, por favor. Alguém leu Chaves, Deus te abençoe, deu um ultimato. Alguém deu um ultimato em alguém, dizendo que o Robin deve sair imediatamente. Imediatamente. Ok? E agora eu vou te contar uma história aqui sobre a Débora. A Débora Flávia Massaferri. O Joana Dark, eu não sei bem como eu podia chamar ela. Eu não sei bem. Em função do seu marido ser quem é e não ter condições de fazer o que precisa ser feito, ela está tomando a frente. Está tomando a frente. E está conversando com os meninos criados pelo seu marido. No lugar onde o seu marido trabalhou a vida inteira. E está conversando com todos os meninos. Escute o que eu vou te falar agora, preste bem atenção. Estou te falando de hoje, de ontem na verdade. Ok? Estou te falando de ontem. E que os meninos quando entram para orar com ela, diz que ela ora por esses meninos. Que esses meninos são como se eles tivessem estrelas. Will Wind, Deus abençoe. Esses meninos são tão importantes que é como se eles tivessem estrelas no mundo de Nárnia. E após a conversa que ela está tendo com esses meninos, dizem, o fantasma disse que eles choram como crianças. Choram como crianças, emocionados pelo que ouvem da Débora. Quem tem ouvidos, ouça. Choram como crianças. Entendeu? Que eles estão indo na sua casa para visitar o seu marido.
e ali estão sendo chamados à responsabilidade do seu chamado. Do seu chamado para defender o povo de Nárnia. Entendeu? Para defender o povo de Nárnia. Ontem, em Nárnia, se adotou uma ação, se tomou uma ação, e alguns velhos homens se reuniram numa fogueira na floresta. E esses velhos homens tomaram algumas decisões. Só que na floresta de Nárnia não se usa meios eletrônicos. Somente cartas escritas à mão. Método antigo, raiz, porém muito eficiente. 15 pombos correio. 15 fantasmas saíram dessa clareira da floresta de Nárnia ontem, da beirada de uma fogueira, cada um com uma carta na sua mão, para entregar a uma determinada pessoa do mundo de Nárnia. E assim, se fundamentando uma ideia que já está clareada no coração, não é na mente, é no coração de muitos. De muitos. Eu poderia te falar sobre o conteúdo. Eu vou te dizer duas coisas que estão contidas nelas. Duas. Primeira, que quando tocar a trombeta para o arrebatamento da igreja de Nárnia, a trombeta vai ser tocada da mais alta montanha de Nárnia, para que toda a floresta ouça um grande sinal. E então, cada um desses chefes de tribo, de índios de Nárnia, dessas 15 tribos, vai fechar os portões das suas cidades e vai recolher todos os seus índios. Trancados. Segunda ação, eles já estão verificando quantos índios que não moram mais dentro da aldeia, mas que estão por perto, aptos para pescar, caçar e plantar. Oh, glória. Para que possam ser chamados imediatamente para aumentar as lavouras das suas tribos. Breve nós vamos saber mais sobre a floresta de Nárnia, suas tribos, 15 tribos, seus 15 chefes de tribos, e enquanto eles vão aumentar as suas plantações, a sua caça,
tudo mais que é necessário para que a tribo sobreviva uma subsistência natural. Para o último assunto. Já são 15 horas e 20 minutos. Hoje, edição extraordinária de Desdobramento. Último assunto. Ontem rolou uma história de um helicóptero que caiu e traçado um triângulo aí, São Paulo, interior, um lugar onde se planta flores, dizem. Reuniu muito bombeiro e muito carro preto no lugar. Foi impedido o tráfego aéreo de helicópteros sobre o lugar. Que ninguém sabe quem estava lá. Nem se morreu, não morreu, ninguém sabe. Está tão escondido que as pessoas estão falando até que é mentira, não é verdade, porque ninguém conta, ninguém fala nada. Ok? Isso é um assunto. Outro assunto. Vamos colocar o vídeo aí do fantasma. Vou passar um vídeo aí. Você assiste o vídeo aí comigo. Vamos lá? Bora. A informação é clara, pessoal. Ele está no 7º andar. Parece que foi falado aqui. Desceu para o 5º. Então o 4º, 5º e 6º andar foram reservados. Ninguém entra, ninguém sai. Tem o pessoal ali entrando e saindo do Sírio ali. Da recepção para todo mundo ver, ó. Virando ali. Tá? Então ninguém entra, ninguém sai. Não querem dar notícia de nada. E veio mesmo de helicóptero, tá bom? Pessoal, aqui Desdobramento é nós, o Fantasma. Estamos aqui em São Paulo. Vocês nunca vão ver lugar nenhum isso aqui, pessoal. Só Desdobramento. Abraço a todos aí, abraço, pastor. Quando o consórcio emitir informações, eu estarei em todos os corredores. Eu trarei a notícia, a informação, porque eu sou É isso aí. Se você quiser o vídeo completo, vai lá no nosso canal, Fortes Profecias, você vai ter acesso. Ontem a gente fez um deslocamento de força, o fantasma foi até o hospital. Eu tenho informações para te dar. A gente não sabe, eles afirmam ser, né? Afirmam ser, você já sabe quem, né? Chegou lá de helicóptero. Tem algumas coisas estranhas, porque nós tivemos acesso. Você viu que o nosso fantasma entrou lá ontem, né? Conversou, entendeu? Ele entrou lá ontem, conversou, soube que o cara chegou de helicóptero junto com a Dama de Ferro. A Dama de Ferro trouxe junto um moço que ela chama de Mucamo, e eu estou te contando isso para você saber que a gente ouviu da pessoa que esteve com eles, né? Várias pessoas. E ela falou, isso aqui é meu Mucamo. E junto tinha um assessor e um segurança com cara de mal que ameaçava todo mundo. Ok? Quando ele desceu de helicóptero, ele estava com calça de pijama, uma calça de pijama, uma camisa de pijama, porém o seu rosto estava encoberto por um lençol, como se tivesse um pano sobre a sua cabeça. E o segurança gritava dizendo, é o cara, é o cara, é o cara, dá licença. E o cara gritava de dor. Ok? Muita dor. Ele tinha muita dor. Certo, irmão? Quem era, eu não vou afirmar, é o fulano, porque ninguém viu a cara dele. Mas as pessoas que ajudaram a descer do helicóptero, entrar no elevador, nós tivemos acesso, irmão, porque nós não somos otários. Entendeu? E os caras disseram que a voz não é dele. Não é. Fizeram questão de afirmar, a voz não é do cara.
É o outro cara. Quem? Já não sabe. Ok? Muitas dores. Fatos estranhos. 1 hora antes do cara chegar, a equipe de plantão foi dispensada de determinado lugar. Uma equipe. E um tempinho depois chegou um carro estranho na portaria. Você já viu que a gente estava de plantão? Você já sabe. Né? Porque os nossos fantasmas são melhores que esses caras que estão aí, né? Não sabe de nada. Aí vamos atrás. E chegou uns médicos no hospital que falavam espanhol. E ninguém sabe de onde vieram. Nem quem eram. E quem atendeu os caras foram esses médicos que falavam em espanhol. Captou? Dizem que houve... Puxa, essa palavra vai ser difícil de eu achar um sinônimo aí para falar. Uma ação de força sobre uma determinada pessoa que machucou ele, considerada como um ato hostil. Foi isso que aconteceu. Ok? Até 1h30 da manhã, ontem, hoje, né? Ele continuava lá. Tá com muitas dores. Eu não sei quem é o cara. Dizem, né? O cara que estava lá dizia que era os homens de preto estavam fazendo toda a segurança, não tinha acesso. Só o nosso fantasma mesmo que entrou lá. Se esgueirando pelos cantos, rastejando pelos corredores. Teve acesso a todas as informações. Ok? Mas, pelo que a gente ouviu, estava bem, bastante dor e aparentemente bem machucado. Entendeu? Quem é? Só o que as pessoas que conversaram, falaram muito, muito claramente. Teve inclusive uma enfermeira que discutiu, foi maltratada por um dos caras e desceu chorando o prédio. E chegou lá embaixo, pegou suas coisas e foi embora, tá muito nervosa. Ficou, irmão? E já nervosa fala. E foi inclusive ameaçada. E o cara disse, se abrir tua boca, já sabe. Cala a boca. Entre aspas, isso aí. Entendeu? Não sei, gente. A gente não sabe. Não sabe. Sabe que não sabe. Só tô te contando que a gente sabe. Ok? Parece, Zil. Dizem. Pode ter sido uma coisa aí que ninguém sabe. Por que que aconteceu? Ok? Ninguém sabe por que, como, quando, ninguém sabe. Tá? Então, a notícia que tem é essa, que chegou alguém no hospital, que veio de helicóptero, que a Dama de Ferro estava junto, que tinha segurança, que todo mundo gritava que era o cara, é o cara, é o cara, é o cara, mas a voz era de outra pessoa e o seu rosto estava envolto num lençol. Essa é a informação. Tinha muita dor, gritava muito de dor. Entendeu? Que não é o tipo de comportamento de alguém que está com problema na coluna, no osso, não é. Entendeu? Talvez uma queda, quem sabe, né? Não sei. Né? E se machucou, era uma coisa nesse nível aí, o negócio, pelo jeito. Tá? Então, vamos esperar aí, né? Mais coisas, tá bom? Eu já cumpri minha missão aí, já estamos com 1h30 de live, tô cansadíssimo, não dormi ainda. Ninguém dormiu, na verdade, os fantasmas passaram a noite aí hoje acordando todo mundo, chapelando, Rivotril, assim que a gente tá também. Né? E estamos trazendo notícia aí de Nárnia para você, segundo
a gente está ouvindo, ok? Amanhã a gente volta, hoje é segunda-feira, amanhã é terça, a gente está aí. Tá? Se não tivermos informações, vamos trazer notícias, como a gente já combinou, né? E quando a gente tiver acesso a informações dos fantasmas da nossa rede, a gente vai estar trazendo sempre em primeira mão para vocês tudo que está rolando em todos os lugares, porque os fantasmas não podem ser detidos em lugar nenhum. Deus abençoe você, tenha uma boa tarde e até amanhã. Tchau!